Bem-vindos, amigos do Aço. Eu sou Carlos Fricani Neto, diretor comercial da de Aço, e esse é o podcast Falando de Aço, um podcast voltado para os assuntos desse setor tão importante para a economia nacional. Com o patrocínio de Aço, 53 anos produzindo, comercializando e entregando aço em todo o território nacional. Você está precisando de aço? Quer comprar direto do fabricante? Escaneie esse QR Code, converse com o amigaço. Ele é seu amigo virtual da de Aço e vai transformar a sua jornada de um modo simples e prático no WhatsApp. Muito bem, continuando a apresentação da equipe comercial da de Aço, hoje eu tenho aqui um fenômeno. 12 vezes consecutiva, o maior volume de vendas da de Aço. Filho de seu Hélio e Dona Márcia, casado com Camila e pai de Luiz Otávio. 15 anos de Aço. Aqui com vocês, Wagner Poltronieri Nascimento. Seja bem-vindo, Wagner. Muito obrigado, Carlos. É um prazer. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui juntamente com você, participando desse podcast. E vamos conversar falando de aço. Ótimo. Esse dia. Então vamos lá. O que você fazia antes? Como você chegou na de Aço? E quais foram suas primeiras atividades? Wagner, conte a sua história. No período de 2000 a 2003, eu trabalhava com consórcio, vendendo motos, né, em Aracruz. E recebi um convite do meu sogro, que havia acabado de casar, para poder estar assumindo ali e estar ajudando ao meu sogro, que estava montando um estabelecimento, um restaurante e uma lanchonete, que era justamente em frente da de Aço. E trabalhei um ano nesse período ali, a gente trabalhava, jogava nas 11, né? Trabalhava na chapa, trabalhava atendendo no balcão, recepcionando os clientes. E a de Aço fez um contrato conosco, onde nós passamos a atender, né? Servindo o almoço ali, tinha um self-service. E ali eu pude conhecer os colaboradores, muitos dos colaboradores da de Aço, inclusive um dos diretores, o diretor Miguel Fricani. E foi desenvolvendo, né, uma simpatia, uma sintonia, uma amizade com diversas pessoas ali, pelo tratamento, pelo cotidiano, atendia durante a semana. E eu lembro muito bem de uma coisa especial, que era do seu Miguel, quando ele gostava que eu preparava o franguinho dele bem grelhadinho no ponto e com pouco sal, né? E era uma coisa peculiar, então sempre estava ali trazendo para ele fazia o pratinho dele, ele estava ali e trazia para ele. E foi assim que o Miguel olhou para você e entendeu que toda essa performance que você tinha ali no restaurante seria da mesma forma bem utilizado na hora de vender ferro e aço? Então, na realidade, naquele atendimento ali, no franguinho grelhado, o Miguel fez um convite para mim. Vem cá, você não quer trabalhar na de Aço, não? Você tem um talento aí de venda, você recebe bem as pessoas, se comunica bem. Eu falei, poxa, eu gostaria. Então, beleza, faz um currículo para mim que eu quero colocar lá na empresa para você, fazer uma entrevista com a gente. E é assim que aconteceu. E eu lembro que em janeiro, no começo de janeiro de 2010, eu recebi o convite do nosso diretor Carlos Fricani, para estar sendo entrevistado. Fui entrevistado por ele e logo na sequência, uns dias fui contratado e ingressei na empresa como auxiliar de vendas. Eu passei por um período de teste, né? O período de teste foi justamente na sua sala, né? Onde os vendedores são recepcionados na empresa e a gente passa por um teste, passa pela uma preparação, né? A gente vai fazendo ali alguns cursos e eu lembro que quando eu entrei na sala, aquela sala lotada de pessoas, algumas pessoas já ligando, algumas pessoas já desempenhando as suas tarefas e foi colocado uma lista de clientes na minha mão para poder estar ligando, uma lista de inativos, de clientes inativos da empresa. E quando eu comecei a interagir ali com aquela lista, olhando o nome, identificando, né, o que eu iria fazer, eu fiquei um pouco preocupado, né, como abordar o cliente, o que falar. E eu estava ouvindo, comecei a prestar atenção nas pessoas que ligavam dentro da sala e eu comecei a me preocupar com a entonação da voz, com a colocação, com o que falar, pois eu era leigo no mercado de aço, não tinha conhecimento ainda. E comecei a pensar comigo mesmo, eu vou observar. Nesse momento eu vou me calar, vou ficar em silêncio. Montei uma estratégia comercial para mim naquele momento, né? Porque eu estava perante um departamento comercial, mas sem muita experiência no ramo de aço, então não sabia o que fazer. E notei como você ligava, Carlos, né? Com os clientes, conversava, impondo o tom de voz.
E falei assim, poxa vida, é desse jeito que eu tenho que fazer, é desse jeito que eu vou impressionar, é desse jeito que eu vou ter sucesso. Mediante algumas pessoas que entravam, que ligavam, não conseguia falar nem um minuto com o cliente, né? Já era logo cortado. Mas você tinha conseguia com eficiência a abordagem, né, e ganhava a confiança do cliente para desenvolver um diálogo, uma conversa. Então, comecei a entrar desse jeito, nos clientes, abordando desse jeito e obtive sucesso. Bom, então a partir do momento que foi identificado que você era uma águia, você precisava passar pelos outros treinamentos, que era conhecer produto, estar ao lado de um vendedor, entender como é o dia a dia do vendedor e passar por experiências e por outras fases. Conta um pouquinho dessa história, como foi essas fases e quanto tempo você chegou para ser vendedor. Então, vamos lá. Como falei, né, entrei como auxiliar e os processos de auxiliar é justamente fazer essa identificação dos clientes inativos, começar a aprender um pouco da rotina, preenchimentos, né, de alguns dados, como e-mail de cliente, data de nascimento, conhecer um pouquinho para fazer a parte do marketing, né? E fazendo uma analogia ao que você fazia, conhecendo se ele gosta de filé de frango frito, grelhado. Verdade. Né? Com cebola, sem cebola. Time de futebol. Né? Você criar uma empatia com o cliente, né? E descobrir meios onde você possa estar desenvolvendo não somente um relacionamento em cliente, né? Cliente e fornecedor, mas eu sempre tive o intuito de criar um relacionamento onde pudesse transparecer e levar confiança, cativando o cliente. Isso traria para mim um crescimento e, com certeza, criaria portas abertas no ramo comercial para mim. Joia. Então, você passou para auxiliar de vendas e depois para assistente de vendas, já foi apoiar algum vendedor? Exatamente. Foi um período rápido, foi um período de 3 meses como auxiliar e logo você conseguiu identificar, né, o talento que eu tinha e já me promoveu para assistente de vendas, onde eu pude estar do lado de um vendedor, né, acompanhando a rotina, aprendendo os procedimentos, rotina do sistema da empresa, expedição, contabilidade, né, todos os processos que uma empresa contém, né, para poder no dia a dia. Uma rotina de um vendedor, na realidade. Né, que às vezes a gente acha que vender é simplesmente entrar lá e tirar um pedido, né, mas tem o acompanhamento, tem a preocupação, tem a coerência, tem a ética, tem a questão financeira, tem toda uma avaliação por trás, tem todo um comprometimento onde a estrutura da empresa, a estrutura que a Diaço fornecia, né, trazia para a gente uma sustentação, uma segurança que nos levava sempre a estar, em primeiro lugar, ali numa ligação do cliente, trazendo justamente, levando para o cliente a credibilidade e a confiança durante esses 53 anos construídos. Ótimo. E em que momento você, na atividade de assistente, despertou no seu coração um desejo de ser vendedor? Na realidade, eu entrei com essa intenção, né? Eu entrei com essa intenção quando eu lembro quando eu passava na frente da empresa, eu via uma empresa grande, de sucesso, né? As pessoas como falavam da Diaço, né? A credibilidade, a segurança, os produtos que vendiam, né? Que atendia todo o país. Então, aquilo me deslumbrou, né? Trouxe vários sonhos, despertou vários sonhos. E eu pude o que me despertou também, Carlos, foi o seguinte, que eu percebi que a empresa, que é a Diaço, além dela ser uma grande empresa, é uma empresa também que olha para os seus colaboradores e visa o crescimento, não só o crescimento da empresa, mas ela se preocupa com o crescimento profissional, sabe, com capacitação, com instrução, com treinamentos, onde eu pude ser contemplado com muitos treinamentos que você mesmo, né, nos forneceu, e onde eu agradeço muito, muita bagagem que foi adquirida na minha vida profissional com você e com outros treinamentos. E aonde tocou meu coração foi no momento que eu percebi que eu conseguia desenvolver, eu já conseguia criar uma empatia juntamente com os clientes já estavam ligando, ao invés de ligar para o vendedor, já estavam ligando, querendo falar comigo, né? Então, assim, justamente pela atenção que eu dava aos vendedores, aos clientes, dando atenção aos clientes e justamente pelo comprometimento, pela segurança que eu passava, pela preocupação, não importasse o tamanho do pedido, né? Poderia ser um pedido de
de 50 mil, 100 mil reais, mas um pedido de 2 mil reais eu dava a mesma importância, o mesmo tratamento. A responsabilidade, né, que eu assumia com uma venda sendo tratada nas minhas mãos é a mesma. Então, não era questão do valor agregado, mas sim o valor que eu dava a importância ao cliente, porque a nossa maior conquista, né, isso é até um slogan da Diaço, nunca foi o valor, mas sim o valor financeiro, mas sempre foi o cliente. O cliente é a maior conquista de um vendedor, é a maior conquista da Diaço. Ótimo, muito legal você falar isso, Wagner. Mas eu passei por esse período de mais 3 meses como assistente, né, de 3 a 4 meses, e logo você me convidou, fez uma reunião comigo, e nós conversamos e você falou, Wagner, você está pronto para ser vendedor. Aquilo que você queria, né? Chegou o momento. Você me perguntou se eu estava pronto, eu falei assim, Carlos, eu estou pronto, é o que eu anseio, é o meu desejo, é o meu sonho, e foi me dada essa confiança de estar assumindo uma rota, né? Durante todo esse período de 7 meses que eu tive em treinamento como auxiliar, como assistente, né? Essa bagagem juntamente com os treinamentos de comerciais, né? De abordagem e treinamentos técnicos, eu pude me preencher toda essa parte aí de estrutural para poder estar pronto para poder começar uma linha de frente. E é onde foi montada a rota 1, né? da GV, onde eu passei a atender alguns clientes da Serra e juntamente com alguns clientes de Cariacica. O Wagner, você se lembra da primeira venda? Qual foi a emoção que você sentiu? Com quem que você compartilhou em casa? Quando eu comecei a ser vendedor na Diaço, o meu grande intuito sempre foi conquistar os clientes. Eu não queria fazer simplesmente uma venda, estava preocupado com uma venda, né? Porque uma venda poderia vir, de repente, pela falta de um produto ou pela alguém que não deu um mau atendimento, mas a minha preocupação como vendedor foi sempre ter uma carteira de cliente, onde eu poderia dar um serviço de continuidade, né? Construir uma história com o cliente. Então, eu me lembro que a primeira venda que eu fiz na empresa foi uma venda pequena, em torno mais ou menos de uns 5 mil, 6 mil reais, só que a importância da tratativa, né? A negociação, já tinha algumas negociações, tinha alguns pontos para serem de entrega, local e tal. Foi muito emocionante porque eu estava conquistando a confiança daquele cliente que eu já vinha cativando, conversando, tentando ele me dar uma oportunidade, e foi a minha primeira oportunidade. Então, assim, foi a primeira porta que se abriu. Eu lembro até hoje, o ramo de atividade foi o ramo de metalurgia, na Serra. Engraçado, é importante você falar isso, porque, observa, a sua memória trouxe para você a venda que mais te emocionou. Sim, nem sempre é a maior, mas é que mais te emocionou. E nesse momento você identificou a questão do ser assertivo, proativo e feliz. O que representa isso para você? Acredito que a questão de se você ser assertivo é você ser organizado, você se organizar, é você priorizar, você entender a negociação, né? Você ser proativo, significa que você tem que estar sempre dando um passo na frente, você está sempre desenvolvendo. Se o cliente você perguntar numa venda importante, o cliente liga para você e pergunta se eu quero determinado produto, seja lá uma chapa, cantoneira, mas você perguntar para que você vai estar utilizando aquilo dali, você saber o que ele vai fazer, você conhecer, sabe? Você interagir com o cliente, você vivenciar o problema, a preocupação do cliente. Então, isso aí é você ser proativo. Você vai estar sempre trazendo uma solução, que às vezes você descobre que o cliente está fazendo uma caçamba, né? E vai estar utilizando ali, de repente ele vai estar carregando algum produto corrosivo, vai estar utilizando ali um material A36, um material comercial, um material comum, e você, sendo proativo, você poderia estar oferecendo, e conhecedor de materiais técnico, você poderia estar oferecendo um material, um core, né? Onde estaria ali suportando, daria mais qualidade e mais resistência à caçamba, e isso provocaria uma durabilidade maior e uma economia, gerando uma economia para o cliente. Então, o cliente, hoje em dia, ele não quer simplesmente só ser atendido, ele quer um consultor, né? Ele quer um consultor de vendas, né? Ele não quer simplesmente aquele balcão que tira o pedido. Sim. E acho feliz porque eu acredito que eu levo dentro do meu coração, Carlos, que, como diz lá em Provérbios, tudo que você fizer, você faça como se fosse para o Senhor. Então, tudo quando você coloca Deus na frente,
você coloca Deus no seu coração, você faz com amor, você faz com carinho, né? Independente de onde você esteja servindo, se eu estou servindo lá na chapa, o franguinho, se eu esteja tirando um pedido de 10, 100 mil reais, 1 milhão de reais, mas tudo você fazer com amor. Isso com certeza vai te levar a horizontes muito maiores e você vai ser uma pessoa verdadeiramente, né, assertiva, proativa e feliz. Excelente, Wagner. Já na posição de vendedor, e assim que você teve uma rota para cuidar, clientes para administrar, quais foram as estratégias que você usou para transformar essa rota em primeiro colocado da Grande Vitória? Todo começo é difícil, né, Carlos? Necessita de muito empenho, de muita dedicação e organização. Eu comecei a organizar os clientes, comecei a conhecer e logo interessante que eu solicitei para fazer uma visita, um trabalho externo, né, que já é de praxe da empresa fazer esse trabalho, que é muito importante, você estar presente, conhecendo o cliente no dia a dia, o que ele desenvolve, o que ele fabrica, né, seus colaboradores, o tamanho, o porte da empresa. E eu comecei a visitar os clientes e comecei a cativá-los. E com isso eu comecei a construir a Rota 1, comecei a construir através da organização, da dedicação, né? Assim como eu fazia lá, como eu fiz com o seu Miguel, com os colaboradores na hora do almoço, né? Personalizando, sabia o que ele queria, sabia qual produto que ele utilizava, o que ele gostava mais, né? Do jeitinho que ele gostava, a entrega teria que ser no outro dia, ou só poderia ser na quarta-feira ou na sexta-feira. Então, tirando... Você personalizou o personalizei, não tirando, trazendo sempre o conforto e a segurança junto à comunicação. E isso foi simplesmente construindo um trabalho dia após dia, tijolinho por tijolinho, construindo a cada dia. E ao passar uma confiança, ninguém confia em ninguém logo de mão, né? Logo de antemão. A gente vai construindo. A confiança é uma coisa que é construída. A partir do tempo, dos anos, isso demora. Então, você tem que ser sempre assertivo, proativo e feliz, né? E sempre preocupado na responsabilidade e nos compromissos assumidos. Joia. Então, refuta a frase, venda não é preço. Venda nunca foi preço, né? Venda é um conjunto, né? Venda é um conjunto, confiança, credibilidade, produtos, né, de qualidade, uma entrega rápida, uma entrega segura, né? Então, acho que venda é confiança, venda é credibilidade, venda com certeza é uma experiência, é um conjunto de fatores onde verdadeiramente podem ser transformados em um resultado. A vendas ela tem que trazer sempre um resultado feliz, né? Um resultado de segurança para um cliente. Acho que o conjunto é isso aí, é um resultado feliz e para o cliente. Então, você já teve casos, é bem provável que você já teve casos do cliente ligar para você e falar, Wagner, manda aquela chapa para mim, sem pedir preço, sem nada, ou seja, já atingiu o ponto máximo da confiança. Sim, é verdade. Até hoje, né? Hoje em dia, a gente tem cliente pela credibilidade, pela confiança, por ele saber que eu vou estar sempre praticando um preço do mercado, um preço justo, com a entrega rápida, com qualidade, né? Mediante a construção de tantos serviços empregados, né? Do relacionamento construído, e eu passo a conhecer o cliente, né? O caráter do cliente, ele passa a conhecer que no outro lado, lá na Diaço, tem pessoas com responsabilidade, prontos para lhe atender com seriedade, com responsabilidade. Joia. O Wagner, todos os meses a gente premia os maiores vendedores, os que entregam maiores volumes ou maiores resultados ou os maiores índices. Quando você assumiu a rota, eu tenho certeza que todo mês você olhava para aquilo e falava, um dia eu vou estar lá. Certo? E com o treinamento que você teve, mais as estratégias que você usou, quanto tempo você demorou até receber essa primeira medalha? E conta para nós a emoção que você teve. Eu lembro como se fosse hoje, Carlos. Na sala comercial tinha um sininho, né? E toda vez que a gente batia uma meta, toda vez que a gente tirava um pedido, né, expressivo, de grande expressão, a gente ia lá e batia o sininho, então jogava a sala para cima, aquela adrenalina, né? E todo mundo fazia a ligação mais alta, era muito, muito legal, né? Aquilo ali. E eu lembro que foi um período entre um ano e meio, onde com muito trabalho, com muito esforço e dedicação, eu já consegui atingir, né, o primeiro lugar na Grande Vitória e consegui, durante vários meses aí, durante vários anos, permanecer nesse primeiro lugar. E essa questão da premiação é muito legal,
porque a empresa ela cativa, né? Faz o vendedor deslumbrar, sonhar, né? Ter aquela vontade de conquistar, vontade de ser melhor, né? De cada dia, de crescimento, né? E é uma simbologia onde a empresa ela vem trazer para nós vendedores um fato que você está sendo reconhecido, né? Que você é importante, que você está ali como uma peça fundamental, uma peça que vem somar e agregar juntamente aos valores da empresa. Wagner, nesses últimos 15 anos, vários foram os desafios. E para o vendedor hoje, um dos maiores desafios é essa mudança cultural e principalmente a mudança tecnológica, onde o cliente migrou para o WhatsApp. No primeiro momento, você perde a conexão verbal, ganha um pouco de velocidade, é óbvio, mas entram novos desafios atuais. Como é que você está enxergando o mercado hoje e o que você está fazendo para superar esses desafios? É interessante você trazer essa colocação, Carlos, porque logo quando alguns anos atrás, né, a gente fazia aquele trabalho de ligação contínua e eu lembro que a gente ainda se desenvolvia ainda com fax, né? A autorização via para o fax. E hoje, com a velocidade da tecnologia, com o avanço tecnológico, o WhatsApp, a sociedade, ela cobra cada dia mais, né? Principalmente o comércio, né? As pessoas, nós que somos comerciantes, cada dia que passa, respostas mais rápidas, né? As pessoas querem mais velocidade, mais conhecimento, a cada dia mais tem essa facilidade. Hoje, antigamente você ainda tinha um e-mail também, onde você se comunicava, mas hoje em dia a pessoa já passa um WhatsApp e já está querendo a sua proposta, né? E às vezes com 5 minutos já está cobrando, e aí, já recebeu, né? Então, assim, cada dia que passa, nós temos que nos organizar melhor, temos que ser mais proativos, né? Temos que aprender, isso é a importância da personalização, você entender como que funciona, como que é o comportamento do seu cliente, você entender que o cliente passa uma mensagem aqui, mas ele quer ser respondido daqui a 1 hora, ou quer ser respondido somente de tarde, né? Você entender o dia a dia do cliente. Por isso que a proximidade, a importância de uma visita comercial, a importância de você já ter o conhecimento do seu cliente, de você estar perto do seu cliente, você entender o que o cliente seu faz, né? É muito importante. Então, hoje em dia, o vendedor teve que se renovar, teve que se reinventar, né? E cada dia que passa, ele vai ter um processo contínuo, né? Mediante a modernização. Então, hoje eu colocaria o seguinte, a cada dia eu me reinvento, a cada dia a gente tenta estar mais próximo ao cliente, entender, e aquilo que a gente já está conversando, né? O trabalho da personalização. Você está sempre pronto para estar trazendo um atendimento personalizado e eficaz, aquilo que o cliente espera de você. Então, assim, você precisa entender a psicologia do cliente. Se o cliente é aquele cliente que quer mandar mensagem aqui, já está fechando o negócio, então você já precisa parar tudo o que você está fazendo, deixar os outros clientes do lado e dar o atendimento prioritário a ele, porque é aquele cliente que chega com a demanda e automaticamente já está fechando o pedido com você. Então, o vendedor que não se atualizar, o vendedor que não se personalizar, ele vai ficar para trás, porque ele vai receber a mensagem no WhatsApp e se ele não souber dar prioridade, né, através da personalização do cliente, ele não vai conseguir entender a dinâmica do jogo e, com certeza, vai ficar fora, excluído do mercado. Joia. Wagner, o seu atendimento hoje na Grande Vitória é formado por empresas de vários segmentos. Verdade. O que você tem de serviços para oferecer para esses clientes? Quais são os produtos que eles mais demandam por segmento e que equipamentos a Diaço se modernizou e tem um parque fabril hoje pronto para atender? Fala um pouquinho para nós. A minha rota ela é formada especificamente por clientes, implementos rodoviários, metalúrgicas, metalmecânica, algumas construtoras e também algumas indústrias, que através do processo de modernização, né, durante esses anos, a Diaço vem crescendo, desenvolvendo, expandindo, né, seu parque fabril, aonde vem trazendo mais soluções agregadas ao cliente. Então, hoje nós não simplesmente entregamos ao cliente o produto, né, in natura ali, mas entregamos já um produto pronto, né, através de corte e dobra, oxicorte, né? A Diaço adquiriu uma desbobinadeira de 1 polegada até 2 metros de largura, onde nós temos a possibilidade de desbobinar chapas e cortar, né, no comprimento desejado da pessoa, ou seja, evitando um desperdício. Então, isso vem trazendo
vem trazendo, colocando a Diaço sempre na frente no mercado, né, do aço e trazendo sempre soluções com valores agregados aos clientes. Wagner, sua história é sensacional e você só está contando vitórias. Mas a vida do vendedor também é feita de nãos. Como é que você faz para conviver com o não? Amor ao próximo. É interessante falar isso, né? Muito. Amor ao próximo. Em um dos nossos treinamentos, né, onde a Diaço investiu mais uma vez, capacitando seus colaboradores, teve um palestrante que ensinou algo que foi muito interessante. Inclusive está até na Bíblia, né, escrito, né? Amar o seu próximo como a si mesmo. E você trazer isso para o seu cotidiano, trazer isso para dentro da sua vida, amor ao próximo. Todas as vezes a gente vai recebendo uma ligação, a gente vai participar de uma negociação, muitos são os nãos que a gente recebe. E a vida nos proporciona isso. Quantos nãos? A gente já nasce com a possibilidade do não, de não viver, de não nascer, né? De não existir, de não continuar. E muitas pessoas, o dia a dia, a gente vai se deparar com muitos nãos, com muitas barreiras. O grande desafio é nós termos a coragem de enfrentá-los, a coragem de continuar, de nunca desistir, de sempre avançar, né? E sempre amor ao próximo. Então, quando ele trouxe essa expressão, amor ao próximo, uma negociação que foi frustrada, às vezes um preço não atingido, ou às vezes não tinha o caminhão para poder entregar naquele dia exclusivo, sei lá, algum determinado parâmetro que foi fundamental para não fechamento daquela negociação. Mas você não se frustrar, você não se esconder, né? Não desanimar, não achar que aquilo ali é o fim, não. Saber que você tem uma lista de clientes, saber que você tem o próximo, precisa amar o seu próximo, sabe? Ele falou assim, então, parte para o próximo, não deu certo nessa, o próximo vai dar. Ah, mas não deu certo no próximo, o próximo vai dar. Ou seja, você nunca desistir. Eu acho que o grande chave que virou nas nossas vidas é isso, porque o não, durante toda a nossa trajetória de vida, a gente vai receber muitos nãos, né? E eu lembro, né, me trouxe aqui na memória um fato aqui, de uma vez que uma certa conversa que eu tive, né, particular com você, e você me disse não, sabe? Mas eu usei aquele não como degrau de escada para mim, sabe? Então, a gente precisa transformar os nãos que a gente recebe num desejo de avançar, de construir, de buscar, de fazer melhor. Se o não hoje que eu tive vai fazer eu voltar a você e conquistar o seu sim para fazer melhor. Perfeito, Wagner. Vamos ao nosso bate-bola. Wagner, seu time. Mengão, né? Time de campeão, de vencedor, tem que ser o Flamengo, né? Uma viagem. Ah, eu gosto muito de ir para Prado, Bahia. Lugar de sossego, paisagens, paradisíaco. Gosto muito. Um hobby. Gosto muito de andar de bicicleta, onde eu me identifico, onde eu estou passeando ali, além de estar me exercitando, estou conhecendo coisas novas, vendo lugares, pessoas que eu gosto muito. Uma comida. Como um bom italiano, pizza, né? Massa. Se não fosse vendedor, seria... Não existe outra possibilidade, porque quem já nasce com esse talento, né? Quem é chamado, é um dom já nasce com a gente. Seria, com certeza, não teria outro. Eu nasci para ser vendedor. Produto que você mais gosta de vender? Ah, é chapa. Eu gosto muito de vender chapa. Através das chapas você vê a aplicação, desenvolvimento de muitas coisas, você poder escrever nome nela, você dá várias formas, então, assim, é fantástico. E o produto que você gostaria de vender mais? Com certeza vai ser agora o Steel Deck, né? A inovação das lajes aí, das construtoras. A Diaço acabou de implementar no seu Parque Fabril mais esse implemento, mais essa ampliação no seu parque industrial e com certeza nós estaremos desenvolvendo aí muitas vendas nesse segmento. Excelente. Wagner, sua história é sensacional, foi uma honra ter você aqui presente. Acho que todo mundo gostou muito de ouvir toda a sua trajetória. 12 meses como primeiro colocado de vendas da Grande Vitória não é para qualquer um, você está de parabéns. Então vamos fechar com a frase que melhor te representa. Ah, sem dúvida, Carlos, eu quero deixar registrado aqui que a frase que verdadeiramente me representa está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Acredito que Deus é a nossa energia, a nossa força, e é aquele que nos dá a sabedoria, que nos dá a vontade de vencer a cada dia, de conquistar, de avançar, juntamente com todos os valores agregados que a Diaço pôde me proporcionar durante esses 15 anos de trajetória. Joia, Wagner, mais uma vez, muito obrigado, tá? Foi um prazer.